Então eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 103, e assim que você o encontrar, você coloca de pé. E logo após a leitura, não feche sua Bíblia, que você vai precisar bastante dela. Salmo 103, é o texto base, versículos 1 e 2. Não vou pedir que os irmãos leiam juntamente comigo, porque com certeza minha versão vai ser diferente. Então, para a gente não ficar naquela confusão de linguagens bíblicas, então eu vou fazer a leitura, mas depois eu vou pedir que os irmãos leiam em uníssono. Assim diz o texto: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Mas agora eu quero repetir com os irmãos na versão que normalmente a gente utiliza. Provavelmente você vai ter revista atualizada por aí. Então a gente vai repetir dessa mesma forma, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Você pode se sentar. Esse é o texto que nós vamos trabalhar nessa tarde e noite. Agora já é noite. Meus irmãos, viver é um enorme desafio. E nos nossos dias, mais ainda. A cada dia surgem novas e difíceis circunstâncias nas quais nós temos que nos adaptar para nos manter vivos, nos manter de pé, nos manter firmes e constantes na palavra. Mas viver ao lado de Deus não é um grande desafio, é um enorme prazer. Aquele que vive na presença de Deus, ele tem os desafios que o dia a dia traz, normais, como qualquer outro, mas o diferencial é que ele possui o Senhor dos Senhores lhe guiando. Então, o desafio ele não se agigando na nossa frente. As circunstâncias difíceis elas parecem um pouco menores, porque nós temos aquele que é maior que o tempo. O nosso Deus é maior do que aquele que está no mundo. Viver na sua dependência, confiando no seu poder, é o modo mais certo e mais seguro da gente se conduzir na terra. No texto lido, o salmista Davi, ele agradece ao Senhor com todo o seu ser. Ele agradece ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. E é assim que nós devemos também ser hoje. Agradecer ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Com tudo que somos e por tudo que somos, agradecer a Ele. Tudo que nós somos, nós devemos a Ele. Tudo que nós temos, nós devemos a Ele. Tudo que nós ainda vamos conseguir, nós devemos a Ele. Além disso, o salmista sabe que precisa estar atento às benfeitorias do Senhor para com Ele, de modo que Ele não se esqueça de nenhuma só. É interessante que muitas vezes a gente só se lembra de agradecer a Deus conquistas grandes que nós alcançamos. Às vezes a gente acha que só vai dar culto em ação de graças pela casa nova, pelo carro novo, pelo concurso que passou, pelo filho que se formou, pelo casamento que contraiu, mas tudo na nossa vida é bênção de Deus. Acordar hoje, abrir a janela e ver que tinha várias árvores e pássaros em volta, foi bênção do Senhor. Ver que a estrada para cá estava limpa e nós podemos chegar a tempo, foi bênção do Senhor. Respirar nesse exato momento é uma enorme bênção do Senhor. São muitos os benefícios de Deus para conosco, nós não podemos esquecer de nenhum só. Mas há muitos ainda que se esquecem que é Deus que os sustenta e que não conseguem enxergar nas diferentes situações da sua vida, a agir de Deus, a mão de Deus, os guiando e os protegendo. Esses acham que a força da sua mão, a força do seu conhecimento,
conhecimento ou a força do seu poder financeiro são suficientes. Só que existem certas situações onde nada disso nos basta. Apenas a graça do Senhor. E assim é que nós devemos olhar para esse texto e realmente pensar: Senhor, são muitos os benefícios do Senhor para conosco, que nós não esqueçamos de nenhum só. E que nós não olhemos apenas para aqueles que são grandes aos nossos olhos, mas aqueles que são grandes em valor, por menores que pareçam às outras pessoas. Hoje eu vou apontar para os amados irmãos 5 dos benefícios de Deus para conosco, que muitas vezes a gente nem lembra, porque nós temos todos os dias. E aquilo que nós temos todos os dias, nós nos acostumamos e não mais damos aquele valor. É como o pão que a gente tem todo dia e não dá aquele valor. Diz, hoje pão de novo. É como aquele arroz e feijão que a gente tem todo dia, não falta. É o básico. Então a gente diz, de novo, arroz, feijão. Pois é. Mas viver no arroz com feijão de Deus não tem coisa melhor. O básico de Deus é maravilhoso, é especial. Mas Deus não é básico. Deus nos dá a vida, nos dá a respiração, nos dá tudo mais. Se a gente buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, todas as coisas, comida, bebida, vestir, temos tudo. E assim, primeiro ponto, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus 28:20, onde a gente vai encontrar o primeiro benefício de Deus para conosco. Evangelho de Mateus 28:20. E eu vou ler o 19 e o 20 para que a gente possa entender onde é que se encaixa. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você está dizendo para quem? Os apóstolos, né? Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E veja o que ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, primeiro benefício de Deus para conosco é a sua presença. Às vezes a gente não dá tanto valor, a gente não vê, mas ele está aqui. Está aí. As pessoas dizem: você não pode tocar, mas pela fé nós somos tocados todos os dias pelo seu Santo Espírito. A sua presença é um grande benefício, é uma grande bênção. E não são todas as pessoas que têm o privilégio de se reunir como nós nos reunimos hoje entre irmãos e amigos para louvar a Deus. Não são todas as pessoas que têm o privilégio de se reunir nas suas casas e reunir pessoas para comemorar a sua vida. Nem todo mundo tem um apreço de um número considerável de pessoas. E às vezes nem todas as pessoas têm um apreço da própria família. Às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, quer comemorar o nosso aniversário, o aniversário de casamento, o Natal, e a gente fica dizendo: quem vai chamar? A gente se lembra que houve uma mágoa do ano passado, fulano não vem. Houve um certo problema, o outro não vem. A gente passou o ano todo sem contato com alguém e diz: e agora? Eu vou ter coragem de chamar? Passei o ano todo sem dar uma ligação. A presença de várias pessoas importantes na nossa vida nem sempre é garantida. Nem sempre nós realmente valorizamos aqueles que nós dizemos assim que tem está dentro cativo no nosso coração. Agora Deus, Ele precisa ter espaço cativo no nosso coração. Ele, independente de nós fazermos alguma ligação durante o ano, independente de nós dobrarmos o joelho para orarmos toda noite, Ele está conosco. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode negar esse Senhor. Essa é a grande característica desse Deus que está presente todos os dias ao nosso lado. É um Deus que, mesmo que a gente queira hoje sair daqui em disparada, fora dos seus caminhos,
ainda assim os seus olhos irão nos contemplar. Ainda assim a sua presença se fará manifesta no nosso meio. Ainda que nós andemos errantes, mesmo conhecedores da palavra, Ele vai estar por aí, pronto para na hora certa, segundo a sua soberana vontade, nos resgatar e nos trazer para o seu lado. Nós podemos não estar em certos momentos do lado de Deus, mas Ele não sai do nosso lado. A palavra de Deus nos mostra em Isaías 49:15 que uma mãe carrega o filho 9 meses em seu ventre, mas pode vir a esquecer dele. Porém, contudo, Deus não o esqueceu. Por mais que as relações hoje entre pais e filhos não sejam das mais saudáveis em alguns lares, Deus é o Pai supremo de todos aqueles que não possuem pai. Deus é o Pai supremo daqueles que não possuem sua mãe. E Deus é o Pai supremo daqueles que estão brigados com seus pais e às vezes são órfãos de pais vivos. Não existe desculpa. Você tem um pai, você tem a quem recorrer, você tem com quem dividir seus problemas, você tem com quem se deitar e reclinar a cabeça e colocar a cabeça sobre o ombro, você tem com quem conversar, você tem um pai, seu pai. Glória a Deus. Graças a Ele estamos aqui reunidos, saudáveis e alegres. Se você não está alegre, se alegre, porque Deus está aqui. E se você não está saudável, pode ter certeza, Ele tem poder para curar você. Nós estamos aqui graças a eles e não estamos sós, estamos cercados de pessoas com certeza do nosso agrado. E que bom saber que mesmo que tudo isso nos falte a saúde, nos falte o vestir, nos falte as pessoas amigas, nos falte as pessoas que nós damos importância, mesmo assim ainda teremos a sua presença. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Este é o primeiro e maravilhoso benefício para nós. O segundo benefício é o seu cuidado. Atos, livro dos Atos dos Apóstolos 17. Você vai caminhando junto comigo, versículo 24 e 25. E ele diz assim: o apóstolo Paulo ele nos informa que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, inspiração e tudo mais. Veja, às vezes a gente age como se Deus já quisesse a gente. A gente depende de Deus. Nós temos um privilégio enorme de estar na sua casa servindo a Ele. Algumas pessoas tiveram agora mesmo o privilégio de louvar a Ele com cânticos. Você tem o privilégio de louvar a Ele com sua vida, com a sua adoração, com as suas orações, com a sua busca pela palavra, com as suas atitudes, com o seu testemunho de vida. Nós temos um grande presente de Deus, de mesmo sendo como somos, Ele misericordiosamente nos usa para o louvor da sua glória. E sendo assim, a gente precisa entender que a dependência não parte dele para nós, mas de nós para Ele. É Ele que nos deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos vivificou em Cristo. Morto não respira, mas já que Ele deu vida, Ele também dá respiração. O morto ele não tem como ir atrás do seu sustento. Imagine, se ele não tem vida e tem respiração, como ele terá forças para granjear qualquer coisa? Então Ele dá vida, dá respiração e dá tudo mais. Ele cuida. Ele não somente nos fez, Ele não somente nos jogou no universo, como algumas pessoas acham.
Ele criou e deixou lá. Se virem, vivam como quiserem. Ele nos criou e nos sustenta. Ele cuida de cada um de nós. E nós que fomos salvos pela sua graça, aí ele cuida com um enorme zelo, com amor, de pai para filho. Outro texto que explicita como Deus cuida de cada detalhe do nosso viver, Lucas 12, de 22 a 31. Lucas 12, de 22 a 31. Veja o que diz esse texto. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês como ele tem. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. É lógico que a gente, quando faz as contas e vê que o que entra no caixa não bate com o que vai sair, o coração aperta. É claro que quando a gente ganha 1.000 e precisa gastar 1.200 por uma necessidade qualquer, uma doença, um imprevisto, a gente fica pensando: e agora? Essa pergunta tão pequena, e agora, tem uma resposta também bem pequena, 5 letras: Jesus. E agora? Aos pés de Jesus. Tem dificuldades quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao se locomover? Jesus sustenta sua vida. A gente vive sem carro. E tem gente que diz: eu não vivo sem carro. O meu é sempre realizado. Sim, se um dia quebrar, você manda nele? Não. Se um dia ele quebrar, você vai ficar sem ele, andando de ônibus, de táxi, mototáxi, seja lá o que for, mas você vai ter que viver sem ele. A gente tem que aprender a se adaptar à situação. Você pode viver sem água. É difícil, mas pode. Sabe como? Lá em Campina Grande a gente está com racionamento. Falta água do sábado, às vezes até a segunda de noite, terça de manhã. A gente cumpriu juntou antes. Ou seja, a gente se adaptou à situação. Mas abra. Sem juntar antes, abra a torneira no domingo de manhã, não sai nada. Porque não tem abastecimento. A gente vive às vezes sem comida apropriada. Se você já teve algum dia a experiência de ir a um lixão, você viu isso. As pessoas não comem comida, comem lixo. Existe um bairro lá em Campina Grande chamado Mutirão. A nossa igreja faz um trabalho de assistência social naquele bairro. E eu tive a oportunidade de ver algumas vezes a situação. As pessoas não têm o que nós temos e mesmo assim vivem. As crianças não comem o cereal, Kellogg's, não comem um pãozinho lá, o bolinho Ana Maria. Não, é do resto mesmo. E às vezes tem mais saúde do que os nossos, que comem do banho melhor e tomam todos os remédios, tem quanto de saúde aquela coisa toda. Sabe por quê? Porque a gente pode viver sem tudo do bom e do melhor, entre aspas, que o mundo fala, mas a gente não pode viver sem Deus. Se você tem Deus na sua vida, você se sustenta sem água, sem transporte,
sem comida, é Deus que te sustenta. A gente precisa começar a pensar o seguinte: se Deus cuida de mim, que essa frase seja real na minha vida. A tua graça me basta. Você tem a graça do Senhor sobre a minha vida. Nada mais é necessário. Ele vai me suprir. João 3,16 vai falar para a gente de um terceiro benefício, o seu amor. Esse texto a gente pode recitar. Espero que todos saibam. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem pessoas que estão presentes na nossa vida, mas não nos amam. Estão presentes apenas. Temos colegas de trabalho que às vezes nem levantam a vista para nós. Mas estão ali, ao nosso redor. Não nutrem nenhum sentimento, e nós por eles muito menos. Tem pessoas que cuidam de outras, mas também não têm amor por elas. É profissão. Eu tive uma avó, minha avó materna, que faleceu agora em julho do ano passado, faleceu aos 91 anos e durante 14 teve mal de Alzheimer. E passaram algumas pessoas durante esse tempo em sua casa como cuidadoras, auxiliando minhas tias. Essas pessoas elas não nutriam amor por ela, mas cuidavam porque era a profissão delas. Elas estavam presentes, mas não davam carinho a ela. Veja, Deus está presente na nossa vida, foi o primeiro benefício. Deus cuida de nós, foi o segundo benefício, mas Ele faz tudo isso pelos anos. O terceiro. Ele nos ama e por isso está presente. Ele nos ama e por isso cuida. E Ele nos ama, eu vou dizer mais, mesmo que nós, de início, não tivéssemos nenhum merecimento por esse amor. Veja, Ele não nos ama porque nós o amamos primeiro. Não foi um amor com interesse que Deus nos dedicou. Não foi assim, se Jorge me amar, aí eu amo, porque eu vou estar retribuindo o seu amor. Não. Ele me amou primeiro. Eu nem sabia que vinha ao mundo. Diz o Salmo 139 que a substância ainda era informe. Mas Ele já sabia quem eu era. Ele já sabia quando eu viria. E Ele já me amava. E Ele já tem um plano na minha vida. Assim com todos nós. Você não sabia que estaria aqui em Bahia no dia 11 de janeiro de 2015, na Igreja Batista Xerimã, servindo ao Senhor com toda a sua família. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu e fez com que esse momento viesse a tona exatamente hoje. Por quê? Porque Ele está presente na sua vida. Ele cuida do seu viver. Ele te ama. Meus irmãos, quarto ponto, sua graça. Sua graça é um tremendo benefício. Efésios 2:8 mostra isso para a gente. Texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não veio de nós o fato de sermos salvos. Não veio de nós o fato de termos a graça de Deus em nossa vida. Gostei muito quando o irmão falou aqui. A nossa adoração, nosso louvor vem dele. É Ele que coloca no nosso coração esse impulso de dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. É Ele que coloca no nosso coração o desejo de sair de casa muitas vezes dizendo: hoje eu não queria ir. Mas é Ele que faz com que o povo vá, mesmo que às vezes a cabeça não queira. Mas Ele enche o coração e você vai. E quando você chega na casa de Deus, você escuta aquilo não que você queria, mas você precisava. Às vezes é um puxão de orelha, mas Deus te manda. Às vezes Ele passa a mão na nossa cabeça. Ele também manda. Deus é essa multiforme ação graciosa.
Ele exerce juízo sobre nós, mas Ele também é nosso mediador. Nós erramos e Ele nos disciplina, mas Ele também nos cuida com carinho todos os dias da nossa vida. E a sua graça é um dos maiores benefícios que Ele deixou para conosco. Você está vivo? Graça de Deus. Você trabalha? É graça de Deus. Você constituiu sua família? É graça de Deus. Essa família está nos caminhos do Senhor? É graça dele. Você vai para o céu. Graça dele. De fato, meus irmãos, quando a gente lê esse versículo e escuta que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que isso não vem, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Como esquecer de um benefício como esse? Como deixar passar isso e não agradecer todos os dias? Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Senhor, muito obrigado pela salvação da minha casa, pela vida da tua graça. E aí eu entro no nosso outro ponto. A graça do Senhor, ela produz a nossa vida eterna. Ela nos provê salvação. E que coisa melhor que a vida eterna com Deus? Você pode ter uma vida muito boa hoje. E é óbvio que eu não vou perguntar aqui quem quer morrer hoje. Talvez ninguém queira morrer. Você pode pensar, eu vou deixar meus filhos ainda sem se formar. Ou eu vou deixar minha esposa necessitando de mim. Ou eu vou deixar tantas e tantas pessoas que eu gosto para trás. Eu só quero que você pense o seguinte: não vai ser hoje, mas quando for, pense que a sua morte vai concretizar um grande presente de Deus para a sua vida, a eternidade, ao lado dele. A grande promessa de Deus na sua palavra é viver com Ele para todo sempre. Para ter essa promessa é necessário morrer. Mas, enquanto a gente não morre, a gente vai aproveitando todas as outras promessas de cuidado, de presença, de graça, de amor. Mas vamos ver o que é a palavra de Deus fala sobre a vida eterna. Primeira epístola de João, capítulo 2, vai mostrar isso aí para a gente. 1 João 2, 24 e 25, diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O texto diz isso para nós: a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. E nós servimos a um Deus que não falha em nenhuma de suas promessas. Geralmente, quando eu estou ensinando algumas classes no estado, eu sou professor de inglês, aí eu falo para o pessoal: olha, o verbo no futuro simples, ele se acompanha de um auxiliarzinho chamado will. Quando você usa o will, é porque você está querendo fazer alguma promessa para alguém, e promessa sempre é para o futuro. Então o menino diz que vai para a igreja, para a mãe. Eu sempre uso esse exemplo. A mãe diz assim: menino, eu quero que você se arrume para ir para a escola dominical comigo. E aí o menino diz: tá bom, mãe, domingo que vem eu vou. E aí ela diz: tá bom. Ela deixa, o menino fica lá em casa, o outro domingo: menino, se arruma que hoje é dia de escola dominical. Você me prometeu que hoje você ia. Não, mamãe, semana que vem eu vou. É sempre uma promessa. Só que é uma promessa não cumprida. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós prometemos e muitas vezes não cumprimos. Às vezes o esposo diz à esposa no dia do casamento, com os joelhos colocados no genuflexório: eu te recebo para amar-te, respeitar-te, cuidar de ti todos os dias da minha vida, prometendo ser fiel na alegria, na tristeza,
na saúde, na doença e até que a morte nos separe. Infelizmente, a gente não tem visto isso em todos os bairros. São promessas que às vezes não são cumpridas. E é com pesar que a gente às vezes vê amigos, irmãos, que não chegam à frente de suas vidas unidos. Às vezes a gente diz a Deus: Senhor, a partir de 2015, aproveitando o ensejo de primeiro dia do ano, a partir de 2015 eu vou ler mais a tua palavra, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou me fazer mais presente à tua casa, eu vou ser mais crente, eu vou dar melhor testemunho, eu vou trabalhar mais na tua obra, eu vou dedicar mais tempo a ti, porque eu sei que o Senhor tem sido bom para comigo, mas o que eu tenho feito? Essa reflexão no final de ano, quase que sempre ela recorre nas nossas vidas. Ano após ano a gente vem percebendo que vem muito capenga em relação ao que poderia ser. A gente às vezes falha muito em certas questões que sabe que pode sim fazer, mas não faz. Coisas que a gente sabe que estão nas nossas mãos, não faz. E aí a gente passa um 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e não lê mais, não ora mais, não se consagra mais, não trabalha mais e ainda reclama porque Deus não fez aquilo que a gente pediu. Nós também fazemos promessas a Deus que às vezes nós não cumprimos. Só que tem uma coisa: Deus prometeu estar conosco e Ele está hoje? Ele cumpriu. Deus prometeu cuidar de nós e Ele está cuidando. Aí você é promovido a cuidar de Deus. Ele cumpriu sim. Ele nos ama, prometeu amor a nós. A cruz do Calvário foi talvez o ápice da demonstração desse amor. E Ele ainda nos ama? Sim. Essa promessa não foi desfeita. Sua graça foi apenas um momento de nos salvar ou ela ainda permeia as nossas vidas hoje? Sua promessa não falhou. A vida eterna está garantida para nós. Sua promessa não falha. Não tenha medo. Se você está firmado nas promessas do Senhor, a vida eterna é o próximo passo. Mas antes a gente tem que viver de acordo com a sua vontade, de modo agradável aos seus olhos. É só isso que Ele quer. São tantos e tantos benefícios para conosco que Ele só pede a nossa obediência. Não precisamos mais sacrificar bolas, ovelhas, sacrificar seja lá o que for, a não ser, às vezes, o nosso tempo, que a gente dedica para tanta coisa, esquece de Deus. E que a gente realmente em 2015 a gente venha pensar um pouquinho mais. Às vezes a gente tem tempo para tudo mesmo. É as coisas de Deus. Eu não estou dizendo que agora você abandone seu trabalho, abandone a sua casa e diga: agora eu vou para o campo missionário. Não, nem todo mundo é missionário. Nem todo mundo foi chamado para pregar o Evangelho da forma que a gente está fazendo aqui agora. Claro, se a gente observar o ídolo, todos nós temos a responsabilidade de falar das verdades do Evangelho. Todos nós temos a responsabilidade de falar do amor de Deus. Mas alguns foram chamados para pastores, outros para mestres, outros evangelistas, outros membros de igreja, que trabalham na sua igreja, que não ficam parados, que ajudam no departamento infantil, no departamento de louvor, na assistência social, mas servem a Deus com o seu talento da natureza. Meus irmãos, lições que a gente pode tirar de tudo isso. Primeiro, Deus está conosco. Fique certo nessa noite. Deus está conosco. A igreja pode passar por qualquer dificuldade. Você pode passar por qualquer dificuldade. Eu posso te dizer que esse teto pode cair. Essa igreja desmoronar. Ainda assim, Deus está conosco. Não é porque as coisas desagradáveis acontecem na nossa vida que a presença de Deus não se faz manifesta.
Não é porque a gente às vezes perdeu o emprego que Deus não está com a gente. Ele esquece da gente, não. Ele está aqui. Segunda coisa, Deus cuida de nós. De fato. Que a gente coloque o coração todo o fôlego, quando a gente cantar Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. E que a segunda parte também seja verdade. Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. Nada mais coerente. Se Deus cuida do meu viver, se Deus está presente na minha vida, como eu não vou querer habitar a sua casa? A casa do meu Pai. A casa onde eu encontro paz. Porque se Ele veio, a paz reina. O terceiro, Deus nos ama. Fique sabendo que Deus tem suas formas diferentes de trabalhar. Em alguns momentos Ele vai te corrigir, vai doer sim, mas inclusive a sua correção é amor que Ele está dedicando a nós. Hebreus 12:6 diz que Ele corrige, que Ele disciplina aquele que ama e açoita a todo filho que recebe. Isso é para você ver que Ele está preocupado com a nossa forma de se conduzir. É claro que às vezes Ele vai olhar para a vida da gente e vai se desagradar. Ele vai deixar para lá porque ficou desgostoso com o nosso proceder. Ele vai tratar. O tratamento dói. Mas pode ter certeza, depois vai ser bem melhor. Quarto, Deus nos deu sua graça, pela qual somos salvos. Meus irmãos, graça, o favor que nós não merecíamos, mas que Ele nos deu. Se Ele nos deu algo que nós não merecemos, é motivo de gratidão eterna. É para a gente sempre acordar e dormir dizendo: Senhor, muito obrigado. Claro que a gente vai ter inúmeras necessidades durante a vida e Ele sabe todas. É claro que a gente vai ter também períodos da nossa vida que as orações vão ser muito mais de petição, de súplica, que qualquer outra coisa. Mas que a gente nunca deixe faltar espaço para agradecer a Deus por duas coisas: pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Quinta lição: Deus nos deu a vida eterna pelo sangue derramado pelo seu Filho. Veja, que quando a gente fala de vida eterna, a gente está falando de algo que é muito mais do que uma simples ação, é muito mais do que um simples presente de Deus para nós. É um plano inteiro arquitetado pelo arquiteto do universo, para que eu e você tivéssemos a eternidade ao seu lado, louvando e glorificando o seu nome, sem choro, sem ranger de dentes, sem perturbações, sem apreensões e sem ansiedades pelo dia de amanhã. Até porque, quando estivermos lá, não terá mais amanhã. A gente não vai estar preocupado se o dia vai virar às 24 horas, se semana que vem a gente tem reunião de trabalho, se mês que vem a conta de água vai vir estourando, porque esse mês mudaram a média. Nada disso vai ser mais importante. Teremos toda a eternidade para gozar com Ele. Minha conclusão é o seguinte: se você hoje, no seu dia, não teve nada de extraordinário, se você não teve nada que você dissesse assim: nossa, que bênção de Deus que veio sobre a minha vida hoje, que presente eu recebi hoje, como eu estou feliz que isso chegou na minha casa. Mesmo que hoje não seja seu aniversário, essa semana ou a que passou, e você não tenha recebido presentes ou ligações de alguém importante. Mesmo que você chegue agora na sua casa após o culto e diga: e agora? O que a gente vai fazer para jantar? Sobrou o que do almoço? Mesmo que você amanhã ligue o carro para ir para o trabalho e veja assim: não liga, não deu sol. E aí? Mesmo que amanhã seu chefe diga: olha, muito obrigado por tudo que você fez pela nossa empresa, mas a partir de hoje nós não vamos mais precisar do seu serviço.
Nós vamos te dar toda a recomendação, mas passar bem. Mesmo que tudo isso aconteça, agradeça a Deus pela presença dele na sua vida. Agradeça a Deus pelo cuidado dele na sua vida. Agradeça a Deus pelo amor que ele tem por você, pela forma especial como ele olha para você, no meio de tantas outras pessoas no universo. Ele escolheu você para estar aqui. Agradeça a Deus pela sua graça. Agradeça a Deus pela vida eterna que ele dá. Agradeça a Deus por todos os seus benefícios para a tua vida. Seja grato por tudo que ele fez, por tudo que ele é, por tudo que ele ainda vai fazer, por tudo. Que nós possamos bendizer ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Que possamos ser abençoados por Ele. Em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer ao pastor Ronaldo, que já deve estar chegando por aí, pelo convite. Eu agradeço a Deus. Também é um outro motivo, outros benefícios que a gente tem. O benefício da amizade que a gente construiu já é de algum tempo. E a confiança que ele teve de nos chamar novamente. Agradeço a ele que nos abrigou hoje, dá um pouquinho na sua casa, chegando de viagem. E a sua esposa também, por nos recepcionar, sempre conduzindo, mas muito obrigado por receber a gente. E agradeço a toda a igreja pela recepção e espero que Deus possa continuar abençoando e vivificando, fazendo frutificar essa igreja na palavra, no conhecimento e na graça do Senhor. Que todos os dias essa igreja seja levantada, cresça através do trabalho de cada membro em suas casas, orando pela igreja, orando pela liderança e guardando suas vidas de forma como o salmista diz. E que modo o jovem poderá guardar pelo seu caminho, observando o ser da tua palavra? Não é somente o jovem, todos nós devemos observar no seu vida segundo a palavra do Senhor, para que a gente possa ser frutífero na casa de Deus. Que assim a igreja Batista Checkmate possa ser alvo das bênçãos da proteção do Senhor, desde agora e para todo sempre.